O mundo tem 1 bilhão e 200 milhões de fumantes. Desses, 800 milhões vivem em 10 países, entre eles o Brasil. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde, que considera o tabagismo a principal causa de morte evitável no mundo todo. O Instituto Nacional do Câncer calcula que, por ano, 200 mil brasileiros morrem precocemente como consequência do tabaco. E de cada 10 pessoas com câncer, 3 são fumantes. Uma série de medidas tenta reduzir o hábito de fumar. O primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública da OMS, a Organização Mundial da Saúde, impõe barreiras ao tabaco. No Brasil, a maioria das substâncias que deixam o tabaco com gosto e com cheiro atrativos para as pessoas foi proibida pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O controle jurídico do tabaco é o tema deste Reflexões. Veja o convidado de hoje. Luiz Renato Vedovato, professor, conselheiro da Aliança de Controle do Tabagismo, mestre e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Obrigada, Vedovato, por estar aqui contribuindo conosco no programa Reflexões. Sou eu que agradeço, Gisele, pela oportunidade de estar aqui com você e com o professor André para falar sobre esse tema de controle do tabaco e de saúde pública. Esse tratado que a gente citou na abertura do programa é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. A convenção ela foi ratificada por mais de 170 países, inclusive pelo Brasil, e entrou em vigor em 2006. Eu queria saber, o primeiro ponto é qual é o alcance dessa convenção? Bom, ela, tendo sido ratificada pelo Brasil em 2006, ela envolve inúmeros elementos com relação ao controle do tabaco. Então, a gente pensa desde a produção, a exposição à fumaça do tabaco, a responsabilidade civil de quem produz o tabaco. A gente também discute a questão do que é colocado dentro do tabaco, a publicidade que envolve a temática. Além disso, existe um dispositivo na convenção, que é o 5.3, que é bastante interessante porque ele discute a participação da indústria do tabaco, dos agentes do setor privado do tabaco, na construção de políticas públicas, proibindo, é um tratado pioneiro nesse sentido, Tanto que esse ponto 5.3, esse artigo 5.3 da Convenção, é usado como referência para a Declaração RUD da ONU sobre Direitos Humanos em Empresa e certamente vai ser muito importante para as próximas reflexões envolvendo meio ambiente, direito do trabalho e saúde pública, quando a questão envolve a necessidade de políticas públicas do Estado. Agora, Vedovato, o que hoje é vital para o controle do tabaco no Brasil? O que a gente poderia elencar hoje em dia como sendo os pontos mais essenciais? Já tentando partir um pouco da ideia de que algumas questões estão sendo discutidas, estão inclusive judicializadas, não é verdade? Porque a gente tem aí uma disputa, como ocorre em tantas e tantas outras áreas, também na área que envolve o tabaco, no setor do tabaco, não é diferente, a gente sabe. Então, considerando isso, o que a gente poderia pontuar como sendo as principais preocupações de hoje? Bom, além da primeira discussão, que foi com relação ao ambiente livre do tabaco, que havia 2 pontos de temática. Na primeira, a competência, que talvez tenha sido superada com a criação de uma lei federal, a alteração da lei federal criando os ambientes livres do tabaco, mas isso ainda está no Supremo, em especial com relação à discussão sobre direitos fundamentais. Além da questão dos ambientes livres, a gente tem o tema relativo à publicidade. Nós, hoje, no Brasil, permitimos a publicidade nos pontos de venda e esses pontos de venda... Exclusivamente nos pontos em que existe venda do produto. Do produto. E a luta diária é saber em que lugar você vai colocar esses produtos à venda, Então, muitas vezes, em padarias, eles são colocados muito próximos dos doces. Então, isso a gente precisaria discutir se é possível ou não. A gente sabe que existem alguns termos de ajustamento de conduta, em especial no Estado de São Paulo, com o Ministério Público Estadual, em que se permite esse tipo de publicidade, mas é algo a ser debatido. De toda sorte, nós permitimos a publicidade no ponto de venda, apesar de ter pouco controle sobre essa publicidade. Então, às vezes, nas noites, nos bares, isso não necessariamente se restringe ao ponto de venda.
ele se transforma em alguém que sai vendendo. Mas esse é um debate específico e importante. De qualquer maneira, já houve uma grande redução, não é? A legislação já é muito restritiva em termos do que foi, né? E, da publicidade. Eu acho que a gente podia, inclusive, ir um pouquinho além no seguinte sentido, porque essa convenção ela é de 2003. Sim. E me parece que o arcabouço legislativo, no que diz respeito a políticas públicas e medidas de combate ao consumo de produtos com tabaco, elas foram muito maiores após a implementação deste tratado no Brasil, que se deu a partir de 2006. Então, antigamente, por exemplo, já que nós estamos falando de publicidade, era comum ver publicidade de cigarro relacionada a esportes, a pessoas bem-sucedidas, a pessoas envolvidas com uma atividade esportiva. Com a saúde, né? Temas relacionados à saúde. E hoje, esse tipo de vinculação já não é mais permitido. Então, eu acho que houve uma grande mudança e essa mudança veio a partir exatamente dessa Convenção Quadro, que me parece que ela é extremamente significativa nessa questão de controle do tabaco. Sem dúvida. É uma forma da gente aqui dentro buscar a construção de políticas públicas a partir da Convenção. E a gente tem feito isso. A gente talvez não tenha feito, em especial com relação à publicidade, na mesma medida que outros países fizeram, como, por exemplo, é o caso da Colômbia, que proibiu por completo qualquer tipo de publicidade. A gente certamente não fez, e talvez fosse necessário pensar num próximo passo, o que fez a Austrália, o que fizeram alguns países europeus, como é o caso da Islândia, com o que a gente fala de empacotamento genérico do tabaco. Porque o próprio maço de cigarro já é usado também para publicidade. Então, se a gente tivesse o empacotamento genérico, poderia ser um avanço de todos os avisos, né, de todas as questões de deixar claro o que causa o tabaco. Além da publicidade, a gente tem um debate sobre os aditivos, né, o que pode ou que não pode ser colocado no cigarro. Né? Existe uma tendência de se usar um conjunto de aditivos que tornam o cigarro um pouco mais palatável, em especial para aquele que começa a fumar. Os artigos 9 e 10 da Convenção chamam, né, clamam para que os Estados-membros acabem com a possibilidade de se usar o aditivo no tabaco. Então, a gente tem alguns países no mundo já que já avançaram nesse sentido. Então, na Alemanha, a gente já tem regras dizendo que não vai ser possível nem mesmo o mentol a partir de 2020. E isso há em vários países, até Tailândia, países da África, que, de certa maneira, se preocupam com essa questão. O 9 e o 10... eles foram regulamentados por uma diretriz da conferência. Me desculpe interferir, Imagina. Eu acho que nós vamos acabar avançando na questão dos aditivos, mas eu me pergunto, a questão da responsabilidade civil das empresas do tabaco, seria um ponto importante ainda dentro desse primeiro panorama genérico? Como é que está a situação no Brasil? Sem dúvida. A gente tem, no fundo, uma ação recentemente que foi julgada procedente em favor do fumante ou do ex-fumante, mas ainda passível de recurso. Então, definitivamente, a gente não tem nenhuma condenação à indústria do tabaco pelos danos causados por esse produto. Né? Em tese, não seria um argumento tão complicado, né? Porque, afinal de contas, é um produto que causa dano à saúde. Você coloca à venda esse produto que causa dano à saúde, e, em tese, você deveria ser responsabilizado por isso. Como aconteceu nos Estados Unidos. Né? A gente tem uma decisão da juíza Kessler lá nos Estados Unidos, condenando a Reynolds a pagar uma indenização gigante para o Estado. Aí é uma responsabilidade, mas aí é o ressarcimento ao Estado. Quando a gente fala em responsabilidade porque diante o Estado sofre também por conta da saúde pública pela qual ele é responsável. Em alguns países, muito mais do que em outros. Né? Exatamente. Que até no Brasil, mais do que nos Estados Unidos. De qualquer maneira, os particulares também. Os particulares também, por lá. Mas aí eu acho que o que é delicado mesmo, não é a circunstância de ser uma empresa que exerce uma atividade ilícita. Sim, a gente tem esse ponto importante, até importante que não seja uma atividade ilícita, né? Que seja uma atividade garantida por lei, porque é a forma de se controlar a atividade, né? Porque senão irá para até uma clandestinidade, né? Contrabando. Isso traria problemas. Então, mas isso não impede que ela seja regulada. Ela deve ser regulada, esse produto deve ser, de alguma forma,
detalhado, né, o que vai ser colocado lá, e há também a necessidade de se pensar na responsabilidade de quem coloca esse produto à venda. Então, nesse ponto em especial, a gente tem bastante a avançar. A gente ainda não tem condenações num montante razoável para dizer que a gente tem uma jurisprudência de condenação da indústria do tabaco. Além desses pontos que envolvem ambientes livres, publicidade, aditivos e a questão da responsabilidade civil, a gente teria também a discussão da tributação. Recentemente houve um debate sobre quanto mais se aumenta a tributação. Que é enorme, né? Vamos fazer um adendo que a tributação sobre esses produtos, ela é uma tributação bem alta, inclusive. Depende muito do que a gente compara. Se a gente comparar com outras indústrias, certamente existe uma tributação mais alta. Mas se a gente comparar com a consequência que o produto traz, em especial no que toca a dispêndios públicos, a gente vai ver que a tributação é baixa. Porque o que se arrecada de tributos do tabaco não cobre o que se gasta com doenças tabaco relacionadas, né? O dispêndio da saúde pública é muito maior. É muito maior. Então, existe uma pesquisa feita pela Fiocruz, comandada pela Márcia Pinto, que é uma economista da Fiocruz, em que se analisaram os dados de doenças tabaco relacionadas, os gastos relativos a elas e a arrecadação com o tributo, né? E o debate recente era simples, né? A Organização Mundial da Saúde diz: quanto mais tributo existe, menor é o consumo do tabaco. E enquanto, por outro lado, a indústria entende que isso poderia ser uma forma de aumentar o comércio ilícito. De toda sorte, nós temos um tratado internacional, um protocolo aditivo ao tratado internacional que discute o comércio ilícito do tabaco, que o Brasil ainda vai precisar aprovar. Espero que a gente aprove esse protocolo e nesse protocolo a gente tenha condições de combater o comércio ilícito. O programa faz uma pausa, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre o controle jurídico do tabaco. Até já! A redução do número de fumantes e o controle jurídico do tabaco são tema das nossas reflexões de hoje. A Anvisa proibiu ainda em 2012 o uso dos aditivos. Resumidamente, são substâncias que escondem o gosto da nicotina e o cheiro forte do tabaco e diminuem a fumaça. São medidas que surtiram efeito? Até que ponto? Uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo suspendeu parte da resolução, os artigos 6º, 7º e 9º. Em que pé está isso, Vedovato? Gisele, a ministra Rosa Weber suspendeu por liminar esses artigos, né, o 6º, 7º e o 9º, e nós aguardamos agora o julgamento do plenário para manutenção ou não da liminar. Foi colocado em pauta dia 1º de dezembro do ano passado, mas ele foi retirado por conta da demora. Algumas ações que estavam sendo julgadas antes tomaram o tempo todo da pauta e ele não retornou até agora. Então a gente espera que isso seja julgado logo. Mas ainda é só liminar, né? Desculpe, ainda é só julgamento da liminar, não é sobre a proibição, sobre o mérito da proibição do uso desses aditivos. Quer dizer, essa aqui é a questão central na nossa discussão hoje, né? Quer dizer, se os aditivos vão poder ser utilizados livremente, não é? Ou se essa resolução está ancorada mesmo em documentos internacionais, em estudos, não é? Qual que é a visão que vocês têm? Então, a Confederação Nacional da Indústria, que entrou com a ação, ela argumenta que não poderia haver essa restrição por resolução. A RDC 14 estaria violando a Constituição. A RDC é a resolução da Anvisa. Isso, a resolução, né, da diretoria colegiada da Anvisa que impedia, né, o uso desses aditivos. Então, hoje estão liberados, não é isso? Só para hoje, por essa decisão liminar, né? Por enquanto, exatamente. Permanece. E por que eles são ruins? Qual é o problema do uso dos aditivos? E eu queria acrescentar, André, me parece que essa questão em relação aos aditivos também tem um grande impacto em relação
aquela população mais jovem e que acaba tendo o primeiro contato com o cigarro, né? Porque tem aí a partir do momento em que o gosto é mais atrativo, o cheiro não é tão forte, isso acaba fazendo com que esses adolescentes iniciem de maneira mais precoce o contato com o tabaco. E é um encanto, né? Gera um encanto maior, é uma coisa diferente do que era no passado, não é? Exatamente. A gente tem um desafio que é o seguinte, né? Quando se coloca proibida a venda para menores de 18 anos, a gente não tem certeza se isso atrai mais os adolescentes a comprar, porque afinal de contas você vai lá e compra, está fazendo alguma coisa que só poderia ser feito por alguém acima dos 18 anos. De toda sorte, hoje é proibido e é bom que continue proibido, né? Em alguns países, em alguns estados norte-americanos, isso passou para 21. Mas, de toda sorte, a ideia é que quem começa a fumar, e normalmente 80% começa a fumar antes dos 18 anos, tenha em suas mãos algo que seja um pouco mais confortável para fumar. Se o início do fumo se der com o tabaco sem esses aditivos, parte dessas pessoas vão repudiar o gosto. Então é importante que haja, para quem quer criar mais clientes ou mais pessoas que estejam vinculadas ao vício, é importante que esse produto seja atrativo, não crie aversão. Então, o que se coloca? Se coloca desde açúcar até flavorizantes mais específicos, né? Então, você coloca canela, você coloca mentol, que são aqueles cigarros direcionados para esse público, né? Mas o açúcar está presente em todos para tornar o gosto um pouco mais palatável. Agora, no momento em que se começa a fumar e não há exposição segura à fumaça do tabaco, né? A fumaça ou ao tabaco no geral, o tabaco é um produto que se diferencia de todos os outros que trazem consequências ruins, como por exemplo a bebida. A bebida você tem um consumo seguro. O tabaco não existe, segundo a OMS, exposição segura ao tabaco. Dessa forma, no momento em que você começa a fumar um produto que tem esses aditivos e que ele é mais atraente, que não vai te fazer repudiá-lo, quando você percebe, você já está viciado. Isso não deixa de ser paradoxal, não é? Porque a gente permite o uso da substância que é tóxica, comprovadamente, e agora a gente precisa proibir o uso de uma substância que não é tóxica e nem é ilícita e nem causa, a princípio, danos na saúde. Então, num primeiro olhar, a gente está dentro de um paradoxo. Exato. É preciso entender um contexto, porque senão não vai ser possível compreender essa situação, não é? É um verdadeiro paradoxo para o próprio direito. De fato. É um produto que sozinho não tem problema. Agora, quando misturado ao outro, causa um dano gigante, né? Seria mais ou menos como se a gente tivesse a possibilidade, eu nem sei se isso é possível, nem quero dar ideia, mas a possibilidade de criar uma cachaça com gosto de iogurte de morango. Então, o iogurte de morango não é proibido, mas no momento em que isso pode se tornar mais acessível para todo mundo, isso pode causar mais consequências à saúde, é delicado. Mas é um paradoxo, tem toda a razão. E sobre esse tema, André, são tantos direitos fundamentais envolvidos, né? Porque, como nós mencionamos, a atividade de produção, ela é ilícita. A atividade econômica é lícita. É lícita, a atividade econômica é lícita. Existe aí também a questão da liberdade. Constitucional, hein? Desculpe, porque a Constituição acaba, de alguma maneira, indiretamente autorizando, porque fala do assunto, exatamente. E ainda nós temos a questão da liberdade de escolha do cidadão, eu tenho a liberdade de querer fazer uso desse tipo de substância tóxica, mas eu tenho aqueles outros também que não querem fazer uso e que também não querem ser fumantes passivos, por exemplo. E aí nós temos ainda a questão da saúde pública e até questões relacionadas ao direito ambiental. Então, são muitos interesses relacionados e o Estado tem que administrar, de certa forma, tudo isso aí. Exato. E se a liberdade de escolha ela existisse todos os dias em que a pessoa fosse acender o cigarro, ou todas as vezes que ela fosse acender o cigarro, eu até entenderia possível a gente usar esse argumento da liberdade, né, de escolha do indivíduo. Mas no momento em que ele vira um dependente químico, e essa dependência química
é tão ou mais forte que a dependência à heroína, é muito difícil você imaginar que ele escolhe acender o cigarro. No fundo, ele está acendendo o cigarro porque ele precisa daquele dispositivo que vai levar a nicotina para o seu sangue. É um direito fundamental também, que é o da informação, né? O acesso Isso. à informação e as consequências. Quer dizer, que a pessoa tenha condições de ter consciência plena do que são as consequências. Até para poder fazer esse tipo de escolha, né? Até para poder fazer essa primeira escolha. É ou não. verdade. E isso teria que ficar muito claro. Se não ficasse claro, isso deveria gerar uma responsabilidade civil, que é o braço Exato. que a gente tem Nesse dificuldades, ponto. né? E no momento em que você cria um produto bastante atrativo, sem todas as informações para quem está lá tomando aquela decisão, a gente cria um problemaço ligado à saúde pública. Vedovato, e tem números que possam indicar a questão do consumo do cigarro antes e depois dessa convenção, da Convenção Quadro? É possível afirmar que realmente houve uma diminuição do número de fumantes? Sim, nós, depois que começamos a implementar as políticas ligadas à Convenção Quadro, nós tivemos uma queda brusca da permanência do tabaco no país, né? Então, a gente conseguiu cair pela metade esse número. Existe uma dificuldade, em especial, com relação a gênero. Então, a gente percebe que, no geral, o consumo de tabaco cai, mas se a gente dividir entre homens e mulheres, a gente vai perceber que os homens têm a queda e as mulheres têm uma subida de consumo do tabaco nos últimos anos. Isso é uma preocupação. A diretora da OMS para a questão do tabaco, a head da OMS para o tabaco, a Vera da Costa, é uma brasileira que atuou a vida toda na questão do controle do tabaco, foi central, junto com a Patrícia Lambert, que é lá da África do Sul. Elas foram centrais para a construção da Convenção Quadro e tem, sim, se preocupado com essa questão, né? Recentemente, a OMS lançou esses dados todos para a gente ter a ciência do que está acontecendo. E aqui no Brasil a gente viu esse dado preocupante, que é a questão da mulher aumentar o consumo enquanto que os homens caem. No geral, se a gente fosse olhar no geral, houve uma diminuição. Mas se você olhar para a mulher essa subida, aí a preocupação com o aditivo fica mais ainda destacado. Por quê? Porque a mulher fuma o tabaco por conta, muitas vezes, da ideia de que vai emagrecer, por conta, muitas vezes, de que tem um sabor agradável. Então, ela fuma o tabaco por vários motivos. Então, aí a gente consegue ver marcas de tabaco específicas destinadas à mulher nos últimos tempos. A indústria do tabaco tem profundas aproximações com o cinema, né? Pouco tempo para cá, o cinema acabou restringindo o uso do tabaco em cena, mas a gente percebe isso, sim. Agora, para finalizar a nossa discussão, eu queria chamar um pouquinho a atenção em relação às políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. O que se tem à disposição dessa pessoa que acabou se viciando no cigarro e que sozinho não consegue sair? O que o Estado oferece para que ele consiga, para ajudar essa pessoa que tomou, que verificou a necessidade de parar com o uso e que quer largar o fumo e que precisa de ajuda? O SUS tem os vários programas de assistência daqueles que querem deixar o vício do tabaco. Então, a gente tem, tanto nas visas, né, nas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, treinamentos para pessoas que vão receber esse fumante que quer se tornar um ex-fumante. Existem programas de tratamento no SUS nacional que servem para criar redes de controle do tabaco pelo Brasil todo. Então, a gente tem um programa bastante interessante para aquela pessoa que quer parar de fumar. Então, o contato com o SUS ou com o posto de saúde mais próximo vai fazer que ela receba todas as informações sobre quais são os passos, quais são os medicamentos. Muitas vezes existem casos em que é necessário se fazer a substituição por medicamento para que ele possa abandonar o vício. Quanto antes ele começa a fumar, mais difícil é largar o tabaco, né? Por isso que a questão dos aditivos são preocupação maior. Preocupação, né? Por isso que, apesar de ser aparente paradoxo, na verdade, é que o alvo, né, que pode acabar sendo envolvido em maior escala, que são crianças, adolescentes, né, acabam gerando, então, essa dependência maior. Exato.
Termina aqui mais este Reflexões. Nós falamos hoje sobre a redução do número de fumantes e o controle jurídico do tabaco. Obrigada ao nosso convidado e muito obrigada a você que nos acompanhou. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.